Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação. Hoje é segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024, episódio de número 390. Graças a Deus estamos aqui por mais uma vez com a sua companhia, que é o melhor de tudo, né, gente? A gente tem a companhia do nosso público, né, que está aqui sempre fiel à nossa cobertura do grupo Folha BV. Gente, Lucas Luquezzi aqui para trazer as principais notícias do dia, com a ajuda também de vocês, porque vocês enviam sugestões de matérias ou entrevistas, né? Além da nossa proatividade que a gente tem aqui de buscar notícias para vocês, a gente tem o apoio muito importante de vocês na construção das notícias e também na construção da opinião pública, né, gente? Por que não, né? Hoje, por exemplo, a gente vai tratar aqui de acidente gravíssimo de trânsito, né? Olha aí, pelo menos só eu escrevi 2 acidentes gravíssimos com morte nesse final de semana. A gente vai tratar especificamente de um acidente em que o motociclista sem habilitação invadiu a preferencial, no caso uma avenida, e acabou morrendo, acabou batendo em um micro-ônibus. Isso aconteceu na zona oeste da cidade. Já já eu trago os detalhes para você ficar por dentro da nossa cobertura de hoje. Tem também, gente, a ação de uma quadrilha de adolescentes que foi apreendida por cometer uma série de furtos em Boa Vista. Lembrando também que nessa quadrilha tem uma pessoa que é maior de idade e, nesse caso, o certo é eu falar que essa pessoa foi presa, né? Mas, no caso, 3 adolescentes apreendidos e um adulto preso. E a gente vai falar um pouco da agenda de amanhã da política municipal daqui de Boa Vista, porque é um dia extremamente importante para os vereadores da capital, porque eles vão analisar em primeiro turno 54 emendas ao orçamento do município para Boa Vista para o próximo ano. É algo, uma estimativa de receitas e também a fixação de despesas de quase 3 bilhões de reais para o ano que vem, né? Então, isso mostra aí o crescimento do município, o crescimento da receita, né, e a responsabilidade também do município para com todos os tipos de segmentos aqui da nossa cidade. Então, os vereadores vão analisar amanhã em primeiro turno, já já eu trago os detalhes. E, por falar em vereadores, amanhã vai ter a cerimônia de diplomação dos vereadores, no caso 23 vereadores eleitos para o próximo mandato, 2025 a 2028, assim como o prefeito reeleito, Arthur Henrique, e o vice-prefeito eleito, Marcelo Zeituni. Então, já já eu trago alguns detalhes sobre o que vai ter nessa cerimônia, quem é que vai vir primeiro, quem é que vai discursar. Já tenho aqui algumas informações de bastidores sobre a cerimônia de diplomação amanhã, aberta para o público, aberta para toda a população lá no Centro Amazônico de Fronteira da UFRR. Então, vamos começar por notícias de polícia. Hoje o assunto aqui é franco e direto com você. Gente, vamos ter responsabilidade no trânsito, pelo amor de Deus, né? Porque agora, nessa época do ano, aumenta, né, a incidência de acidentes de trânsito, né? O pessoal enche a cara, o pessoal parece que vive como se não tivesse amanhã. Então, assim, gente, hoje, por exemplo, na madrugada de hoje, um motociclista de 23 anos, não estou falando aqui em questão não sei se aconteceu no caso dele, até porque a gente não tem todas as informações sobre o fato, né? Mas as informações que chegaram aqui eu estou passando para você, que é de que um motociclista de 23 anos morreu após invadir abruptamente uma avenida e bater em um micro-ônibus na madrugada desta segunda-feira, dia 16, no bairro Silvio Botelho, na zona oeste de Boa Vista. E antes da colisão, o passageiro na motocicleta, ele pulou do veículo em movimento, então evitou aí, também sofreu algo maior, algo mais grave, né? Esse caso foi encaminhado para a Delegacia de Acidentes de Trânsito, a DAT. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, realizou os primeiros socorros ao homem, identificado como Gregório José Hidalgo. E aí teve uma tentativa de reanimação cardiopulmonar nesse rapaz, mas infelizmente a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo do Gregório foi removido pelo Instituto de Medicina Legal e a perícia da Polícia Civil também foi feita lá na localidade. A vítima não possuía a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação,
e estava com a motocicleta irregular, segundo a Polícia Militar, a PM. Os agentes realizaram a autuação e encaminharam a motocicleta para o pátio conveniado do Detran, o Departamento Estadual de Trânsito. O motorista do micro-ônibus, que tem 42 anos, informou à PM o seguinte, que ele estava trafegando pela Avenida Nazaré Filgueiras, em direção à rua Isídio Galdino da Silva, lá no bairro Silva Botelho, quando a motocicleta invadiu a via de forma abrupta, de forma rápida, repentina, né? Vou usar uma palavra mais fácil para você entender aqui, e acabou colidindo com o veículo. Inclusive, nesse rapaz foi feito um teste de bafômetro, né, o teste de etilômetro, que a gente popularmente chama de teste de bafômetro, mas não constatou álcool no organismo desse motorista do micro-ônibus. Agora, o passageiro da motocicleta, de 21 anos, informou que a vítima e ele passavam pela rua Pastor Nicanor Fabrício dos Santos, em direção à rua Papa João Paulo II. Quando percebeu que avançariam uma preferencial, ele avisou e pulou da motocicleta antes da colisão. Ele e o motorista do micro-ônibus foram apresentados à Delegacia de Acidentes de Trânsito para prestar esclarecimentos. E ainda de polícia, gente. Policiais militares da Força Tática do BOP apreenderam os adolescentes GMPA, de 16 anos, SCGM, de 13 anos, e KLN, de 17 anos, e prenderam DGM, de 21, por envolvimento com uma série de furtos nesse domingo em Boa Vista. Os 3 primeiros foram localizados no residencial Vila Jardim, no bairro Cidade Satélite, enquanto o 4º suspeito foi achado no Jardim Tropical. Os policiais apreenderam com eles 4 celulares, 2 fones de ouvido sem fio lacrados, 2 relógios, uma televisão de 50 polegadas e o carro Onix branco. Na verdade, esse carro foi recuperado por agentes do Giro. A operação para prendê-los se iniciou após a Polícia Militar receber denúncia de que esse Onix e uma motocicleta Honda Fan 160 preta haviam sido furtados durante a madrugada de domingo e que o grupo estaria usando o carro para cometer outros crimes pela cidade. Os policiais receberam imagens de câmeras de segurança que flagraram as ações dos acusados. Durante o patrulhamento pelo bairro Cidade Satélite, na Zona Oeste, moradores informaram que reconheceram os suspeitos por meio de vídeos divulgados nas redes sociais, amplamente divulgados nas redes sociais, e que eles foram vistos entrando em um apartamento do residencial Vila Jardim. A Força Tática foi ao local e avistou um homem que correspondia exatamente com as mesmas características descritas e usava a mesma roupa, as mesmas vestimentas que as câmeras mostraram para a Polícia Militar. Nesse caso, esse cara ele apresentava um comportamento suspeito e, ao sair do apartamento, buscou aparentar estar armado. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito voltou rapidamente ao aposento e lá os policiais o encontraram escondido dentro de um quarto e o identificaram como GMPA. Esse GMPA, que eu infelizmente não posso dar a identidade aqui, ele tem 16 anos, gente. E aí é o seguinte, com ele também estava o SCGM, também adolescente. Esse SCGM tem 13 anos, gente. 13 anos. Que ponto a gente está chegando, hein? Foi no local que os agentes acharam a televisão, que GM confirmou ser objeto de furto. O suspeito ainda confirmou que, juntamente com outros comparsas, participou do furto do Onix e da motocicleta que o grupo usou o carro nos crimes e que os outros parceiros estavam próximos do residencial, segundo ele, né? Em outro apartamento, a Força Tática encontrou KLN. Esse KLN, gente, ele tem 17 anos. 17 aninhos, né? Já tá fazendo arruaças aí pela cidade, né? E aí a Força Tática encontrou esse KLN e também os relógios e os fones furtados. Ele confessou a participação em vários furtos pela capital e que a quadrilha abandonou o veículo em uma região de mata no loteamento Caburaí, que a moto foi repassada à DGM e que esse seria o responsável por transportar os produtos para a Guiana. DGM foi preso em flagrante no bairro Jardim Tropical e tentou resistir à prisão. Os policiais precisaram usar técnicas de imobilização e algemação do suspeito. Os objetos foram devolvidos aos proprietários. Gente, esse DGM aí, ele tem 21 anos. Então, eu acho que eu posso colocar a identidade dele aqui, né?
Olha, gente, para vocês terem cuidado também, né, por aí, né? Inclusive, eu tenho informação aqui que o DGM, ele resistiu à prisão, né? Então, assim, é um negócio assim, a pessoa dificultar o trabalho da polícia militar é complicado, né, gente? Então, fica um questionamento aqui sobre essa situação. E eu tenho aqui a identidade do DGN, é o Davi Góes de Moraes, de 21 anos, gente. Foi preso em flagrante, né? Então, por envolvimento, por suspeita no envolvimento desse caso aí. E agora vai responder na justiça, certamente. Vai ter que dar explicações, todos esses rapazes, por conta dessa série de furtos que tem acontecido aqui na cidade. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente fala e parece que não acontece nada. Todo momento a gente vê polícia espalhada pela cidade e ao mesmo tempo que a bandidagem, inclusive tem até reportagem de veículos nacionais que mostram, né, que revelam que facções já estão tomando conta de bairros inteiros aqui na capital, né? Então é triste a gente dar péssimas notícias como essas para a população que a todo momento vai ficando submetida ao poderio desses criminosos, ao poderio dessas pessoas. Então, assim, gente, é lamentável que a gente tenha que viver com essa situação, com o crescimento da criminalidade aqui, escalando aqui na nossa cidade. A gente só tem a lamentar, vamos orar a Deus para que tenha misericórdia do nosso povo, né? Porque a gente é da época em que a janela ainda podia ficar aberta durante a noite, né? Em que o muro ainda podia ficar pequeno, né? Baixo, né? Eu, por exemplo, quando cheguei aqui há 25 anos, aqui em Boa Vista, várias casas tinham muretas, na verdade, né? Algumas casas, inclusive, não tinham nem muro, né? Então, eram coisas assim que a gente só via em cenário de filme americano. Mas, infelizmente, os muros estão ficando cada vez mais altos. Que tal a gente fazer um muro cada vez mais alto para a criminalidade, né? As autoridades elas investirem mais pesadamente contra a criminalidade, com coragem também, porque eu acho que tem que ter coragem para enfrentar a criminalidade, né? Enfrentar realmente o poderio dessas facções criminosas, o poderio dessas quadrilhas que tomam conta da nossa cidade. Mas a boa notícia aqui, desse caso pelo menos, gente, é que os policiais eles conseguiram recuperar esses produtos que foram objetos de furto. Não, acho que não todos, mas pelo menos alguns já foram devolvidos aí aos seus proprietários. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de política, né? Porque os vereadores de Boa Vista vão analisar nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, em primeiro turno, as 54 emendas ao projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2025. A proposta estima a arrecadação e fixa as despesas do município em quase 3 bilhões de reais. 3 bilhões! Falando de milhões não, gente. 3 bilhões de reais para o ano que vem. A gente lembra que essa votação seria feita na semana passada, mas ela acabou sendo obstruída aí por parte do vereador oposicionista Ítalo Otávio, do Republicanos, que questionou aí que a prefeitura não teria comprovado a realização de audiências públicas para tratar da elaboração da proposta e que também não havia parecer por parte da Comissão de Legislação sobre o projeto. Então a informação atualizada que eu tenho aqui é de que parece que esse parecer já foi emitido, por isso que o projeto já foi colocado em pauta para essa terça-feira e evidentemente que a Folha vai seguir acompanhando a discussão desse projeto, que é o projeto mais importante do ano, porque é o projeto que trata dos investimentos, de tudo que vai ser feito, né, com planilha de valores e situações que vão ser feitas no município para melhorar a vida da nossa população para esse ano de 2025. Inclusive, o Ítalo Otávio foi o vereador que mais apresentou sugestões de mudanças nesse texto. Ele protocolou 41 emendas que, se aprovadas, vão totalizar quase 51 milhões de reais em remanejamento de recursos para áreas como saúde, educação e assistência social. Geralmente, aqui pela nossa análise e a nossa observação, boa parte dessas emendas nem passam, né? Então, estou dando aqui uma análise a respeito
dessas situações, porque olha só, 51 milhões de reais em emendas, sendo que existe um limite aí de 2%, né, assim, dividido entre todos os vereadores. Então os vereadores aí vão ter pouco mais de 40 milhões de reais, contando todo mundo para poder, de fato, remanejar recursos de uma área para outra para poder colocar emendas. Bora ver, a gente vai seguir acompanhando, evidentemente, essas discussões. Inclusive, gente, esses 51 milhões de reais que o Ítalo Otávio está buscando remanejar do orçamento, esses recursos eles vão, pelo menos é o que ele está propondo, para áreas como saúde, educação e assistência social. Lembrando também que parlamentares também apresentaram emendas para turbinar as áreas de cultura e esporte, enquanto o vereador inspetor Mangabeira, do PDT, propõe 500 mil reais para o Arraial do Tianguá. O Vavá do Tianguá, do MDB, sugere 100 mil reais para os campeonatos da Federação Roraimense de Futsal, a FRFS. E por falar em vereadores, gente, a primeira zona eleitoral de Roraima, ou melhor, primeira zona eleitoral de Boa Vista, desculpa, vai diplomar nessa terça-feira, dia 17, às 5 da tarde, no Centro Amazônico de Fronteira da UFRR, o prefeito Arthur Henrique, do MDB, o vice-prefeito Marcelo Zeituni, do PL, e os 23 vereadores eleitos. Com isso, eles vão estar aptos a serem empossados em 1º de janeiro para representar o povo boavistense entre 2025 e 2028. Cabeça de chapa majoritária, Henrique foi reeleito com 75% dos votos válidos, ou 133.180 votos. E para vereador, dos quase 177 mil votos válidos, mais de 66 mil elegeram a nova composição do Parlamento Municipal, o que corresponde aí a mais de 37% dos votos válidos. E aí eu adianto quem vai estar na cerimônia de amanhã. Por exemplo, o juiz eleitoral da primeira zona, Breno Jorge Portela Silva Coutinho, a presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, desembargadora Elaine Bianchi, a vice-presidente e corregedora do TRE, desembargadora Tânia Vasconcelos, a promotora eleitoral em substituição da primeira zona, Ilane Aparecida Palharini, o procurador regional eleitoral, Alisson Marugal, o diretor de apoio à advocacia iniciante da OAB Roraima, Bruno Martins, e o coordenador das ações da Polícia Federal nas eleições de 2024, o delegado Caio Lucchini. Primeiramente, serão diplomados os vereadores eleitos nessa ordem: Gel Nunes, do PDT, David Carneiro, do União Brasil, Thiago Saraiva, do PSD, inspetor Daniel Mangabeira, do PDT, Thiago Fogaça, do MDB, pastora Carla Messias, do Progressistas, Vavá do Tianguá, do MDB, Bruno Pérez, do MDB, pastor Gil Rocha, do Podemos, Carol Dantas, do PSD, Adnan Lima, do DC, Tuti Lopes, do Podemos, Arline Rezende, do Progressistas, Adjalma Gonçalves, do Podemos, professor Tiago Reis, do PSD, Bárbara Falcão, do Progressistas, Valquíria Ribeiro, do Republicanos, Marcelo Nunes, do PDT, Manuel Neves, do Republicanos, Júlio Medeiros, do MDB, Genilson Costa, do Republicanos, Ítalo Otávio, do Republicanos e Roberto Franco, do DC, o mais votado dessa eleição. E, por fim, serão diplomados o vice-prefeito eleito Marcelo Zeituni, do PL, e o prefeito reeleito Arthur Henrique, do MDB. Irão discursar nessa terça-feira a vereadora mais votada entre as mulheres, a Valquíria Ribeiro, do Republicanos, assim como o prefeito Arthur Henrique, a promotora eleitoral Ilane Palharini e o juiz eleitoral Breno Coutinho. Então, eu incentivo vocês a acompanhar nossa cobertura aqui, tanto na Rádio Folha FM 100.3, como também no nosso portal folhabv.com.br, sempre atento aqui às notícias de política e de eleições, que quer que seja, municipais ou gerais. Gente, eu sou o Lucas Lucchesi, agradeço demais a companhia de vocês com esse papo direto hoje, eu e você com um papo de redação, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu quero incentivar você também a enviar sugestões de matérias ou de entrevistas para o 999715300 e a seção de comentários do canal da Folha está aberta para você também participar, interagir conosco. Então tem também a Folha BV no Instagram, no Facebook, no X, no YouTube, Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube
E eu tô lá no Instagram como Lucas Luquezzi. Gente, Deus abençoe vocês, muito obrigado por tudo e até amanhã às 6 da tarde, se Deus quiser.